Boa noite. O Jornal da Record está no ar para entrevistar os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Hoje, pela sequência aprovada pelas campanhas, é a vez do presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição pelo Partido Liberal. Essa entrevista tem transmissão simultânea no portal R7, no Play Plus e em todos os perfis das redes sociais da Record TV. A nossa conversa tem duração de 40 minutos e o último minuto, o minuto final, é reservado para as considerações finais. Presidente, muito obrigado por aceitar o convite da Record TV. Uma boa noite ao senhor. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Eu espero poder colaborar para que tenhamos uma boa entrevista, que o público realmente tenha uma informação verdadeira ao meu respeito. Eu agradeço por isso. O tempo da entrevista começa a contar a partir de agora. Eu gostaria de começar, presidente, tentando entender para onde é que vão os preços dos combustíveis depois das eleições. As reduções subsequentes nas últimas semanas e meses foram comemoradas. Mas diferentes analistas, de dentro e de fora do governo, afirmam com alguma categoria de que, mesmo o senhor dizendo que não fez nada disso por canetada, de que essas reduções terão um preço logo ali na frente. Então, a pergunta que eu lhe faço é: quem é que vai pagar por isso? É o consumidor, que já vinha pagando? É o governo, que vai precisar lidar com a perda de arrecadação dos estados? Ou vai ser a Petrobras? No passado, a Petrobras era usada politicamente com canetadas para diminuir o preço dos combustíveis, para que o presidente daquele momento tivesse ganho político na frente. Nós não fizemos isso. Logicamente, quando a Petrobras aumentava seus preços, eu me indignava, como cidadão. O que nós fizemos? Junto ao Parlamento Brasileiro, primeiro nós botamos um teto no imposto estadual, ICMS. Tinha estado que cobrava 35% no preço do litro do combustível. Passou-se para 17%. Nós abrimos mão dos impostos federais, do diesel, da gasolina, do álcool, e já tínhamos aberto mão do gás lá atrás. Essa não digo diminuição, zerar essa alíquota está mantido já no orçamento, na peça prevista para o ano que vem. E detalhe, desde junho vem diminuindo o preço dos combustíveis e nós estamos arrecadando muito mais. Deixa bem claro, a Petrobras sofreu essa política de redução de preço na base da canetada. Nós fizemos com o Parlamento Brasileiro. O endividamento da Petrobras ao longo de 14 anos de PT, não só na base da canetada, por causa das canetadas, mas por causa de corrupção também, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Isso dá para você fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Então, se eu tivesse tomado uma medida de força, de canetada, como dizem, pode ter certeza que o dólar iria lá para cima. A Bolsa sofreria também os seus revés. Fizemos exatamente como manda a legislação e como pode ser feito com a participação do Congresso Nacional. Mas com a política de preços, efetivamente, o senhor não mexeu, o senhor não alterou. O senhor deve fazer isso? Pretende fazer isso? Olha, eu não posso fazer isso. A Petrobras é que faz isso através dos seus conselhos, dos seus diretores. Eu sempre, quando indico um chefe de estatal, ele é o dono daquele pedaço. Então, juntamente nos momentos de reduzir o preço do combustível na refinaria, que foi feito, sim, desde quando assumiu-se o último presidente, ele foi feito levando-se em conta a tal da PPI, paridade de preço internacional, e levando-se em conta o preço do barril de petróleo lá fora. Quando aumentava o petróleo lá fora, diretorias anteriores aumentavam imediatamente o preço do petróleo. Você não tem, segundo a PPI, segundo o Estatuto da Empresa, tem que aumentar imediatamente. E quando diminuía o preço do barril lá fora, não acompanhava aqui dentro. O novo diretor pegou o preço do petróleo na casa dos 108 dólares. Atualmente está em 82 dólares. Eu acho até que ele tem uma certa reserva, uma certa gordura para diminuir mais esse preço ainda. Ou seja, esse novo presidente segue o Estatuto e sempre dá um prazo para ver se aquele aumento daquele dia não foi algo anormal. Então, essa é a nova política da Petrobras, que está sendo muito bem conduzida pelo Caio. O senhor me faz lembrar que durante a escalada de preços, o senhor falou algumas vezes sobre a privatização da Petrobras. Eu queria saber se num eventual novo mandato o senhor volta a discutir isso ou não. A Petrobras é uma gigante, Nós temos muitas estatais no Brasil. A Petrobras foi um local onde o PT, Lula e Dilma usaram para botar apadrinhados e botar corruptos lá dentro. Então, essas pessoas afundaram a Petrobras, quase quebraram a Petrobras. Onde se podia imaginar no mundo você quebrar uma estatal petrolífera? Então, quando você privatiza alguma coisa, a vantagem que você tem é que quem for te suceder não vai fazer o uso político daquela
empresa. Então, a vontade de privatizar é, em parte, minha, sim, existe a vontade, e existe, em parte, por parte da população brasileira. Mas nós sabemos da dificuldade de privatizar uma Petrobras e a nossa missão principal é sanear suas dívidas, estamos fazendo muito bem, evitamos o loteamento político da empresa. Você deve se lembrar, por ocasião do Petrolão, cada partido indicava um diretor da estatal, o partido indicava também as pessoas para comporem os conselhos. E isso não deu certo. Então, como um todo, a nossa política é de privatizar, obviamente separando, preservando alguma coisa, que é a estratégia. Pode citar como, por exemplo, não se fala em privatizar no meu governo a Casa da Moeda. Não se fala em privatizar, por exemplo, a questão de Banco Brasil, Caixa Econômica, que tem que ser mantido. As demais empresas não são fáceis as suas privatizações. Tá? Em grande parte, elas passam pelo parlamento brasileiro. Privatizamos a Eletrobras, que era deficitária. Então, eu devo entender que o senhor tem vontade, mas não vai encaminhar a privatização.